Olá, pessoal, muitíssimo boa noite. Quem está aqui com vocês é o Vitor Massari, iniciando mais uma edição do webinar programa Descendo para o Play, uma abordagem aí onde pelo menos uma vez por mês nós trazemos aí cases, tendências aí de mercado, de gestão de projetos e agilidade. Esse é o nosso penúltimo episódio do ano e com um convidado especialíssimo no dia de hoje, que é o nosso querido Ian McDonald. O Ian ele é associado da XI e atualmente ele é o único trainer oficial da Cognitive Edge para falar de um assunto aí que vem fascinando várias pessoas do mundo aí de gestão de projetos, portfólio e agile, que é o framework Kinevin, né, criado pelo David Snowden. Então, o foco de hoje é falar sobre Kinevin, o lugar de muitos pertencimentos. E agora, com a palavra, o nosso palestrante da noite, Ian McDonald. Ian, seja muito bem-vindo aí ao canal e compartilhe aí um pouquinho do seu conhecimento aí com a gente, meu querido. Uma ótima apresentação. Obrigado, pessoal. Obrigado, Vitor, por esse convite, estar com vocês aqui. É uma honra estar junto com a Reflex. A Xi vem fazendo várias coisas legais, com várias apresentações e trainings, e essa relação tem sido cada vez mais bacana. E mais uma oportunidade aqui, meu primeiro webinar, um pouquinho de ansiedade aí, normal, então peço desculpas pelos erros técnicos enquanto oscilo entre aqui a tela e a minha apresentação. Mas a ideia aqui é, como o Vitor falou, é trazer uma rápida apresentação para as pessoas que sabem muito pouco, nunca ouviram falar no Kinev, não ouviram falar, mas o que é esse nome estranho, trazer alguma introduçãozinha. É interessante que muitas vezes as pessoas falam assim, vai lá e fala um pouco sobre as aplicações práticas do Kinev, né? E aí eu sempre falo assim, calma, eu acho que as aplicações práticas do Kinev é um pouco nem você falar, mas fala das aplicações práticas de comprar um óculos novo, né? Assim, lógico que você vê o mundo de uma forma diferente. O Kinev é muito isso. Então, o título que a gente desse webinar, o significado do Kinev, que vem de galês, de pai de Gales, né? De onde vem o Snowden, é esse lugar de múltiplos pertencimentos. Então, é uma forma de um framework de você enxergar o mundo e fazer sentido, fazer entender este mundo de uma nova perspectiva ou de múltiplas perspectivas. Então, é muito legal que eu aprender o Kinev, né, que nem uma cebola, você vai olhando camada por camada por camada, e você vai vendo ele se repetir, você vai vendo as conexões, você vai vendo as interfaces, as ligações entre um domínio e outro, que é uma forma muito legal desse tipo de aprendizado que sempre tem mais que você possa se aprofundar. Então, a ideia aqui é entrar rapidamente para vocês poderem conhecer, entender um pouquinho do desenho dele. A gente vai falar um pouquinho da teoria, depois um pouquinho de como a gente, vamos dizer, a grande força dele nasce também em olhar para a complexidade. Depois, no final, a gente pode até falar um pouquinho de onde o ágil tem sua maior força dentro do espectro Kinevin. Então, é isso aí. Então, deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês. Esse daqui. Eu vou ver se essa apresentação foi feita em parceria aí com a Nashi, que a gente fez a apresentação na Vivo, também por convite, indicação do Vitor, que a gente fiz junto com a Carol, nós dois somos associados da Xi, e a Xi é a representante oficial da Cognitive Edge aqui no Brasil. A gente vem fazendo trabalhos tanto de treinamento de Kinevin, treinamentos em Cogni, como também a gente vai falar no final, a gente usa um dos ferramentas deles, que é uma ferramenta para mapear sistemas complexos, né? Então, deixa eu clicar aqui, uma frase que bacana que a gente fala é que esse é atribuído ao Mark Twain, que não é aquilo que a gente desconhece que vai nos causar problemas, né? É aquilo que a gente conhece que com certeza simplesmente não é, né? Então, aquilo que a gente acha, pô, tá tudo dominado, eu sei o que estou fazendo, basta fazer uma engenharia reversa aqui, meu destino é Y, então tem que fazer 3 passos para trás, 1, 2, 3, eu vou chegar lá. Essa segurança, essa certeza que a gente tem e de achar que a gente consegue prever o futuro, prever o resultado, é justamente onde são
grandes gargalos, grandes erros, grandes fracassos e grandes problemas que a gente encontra no mundo afora. Então, essa é sempre uma chamada, e cada vez mais que a gente trabalha com o Kinevra, a gente entra nos sistemas desconhecidos, nas empresas novas que a gente faz consultoria, e nos desafios, nas perguntas até dos alunos, entrar de um lugar mais humilde um pouco do que não sei tudo que eu tô, não sei tudo que eu tô vendo, eu só consigo ver uma porcentagem da verdade, do que tá emergindo aí na realidade, né? Ah, o começo do Knebel, antes de entrar no desenho, a gente gosta de falar um pouquinho de sistemas, né? Porque ele é feito para olhar sistemas, né? E tem 3 tipos de sistemas, né? O primeiro, né, o sistema a gente entende que é uma rede que é governada por restrições, né? Então, o sistema ela tem restrições em volta dela, né? E que os agentes são dentro desse sistema, que elas têm interligação entre elas. Então, a gente está olhando a interligação, o movimento entre esses agentes dentro de um sistema, né? Pode ser um grupo de indivíduos, um indivíduo em si, pode ser ideias, pode ser desafios, pode ser decisões, o que for, a gente está olhando esses agentes e como esses agentes funcionam dentro do sistema. Isso sendo dito, no primeiro sistema que a gente olha são os sistemas ordenados, né? Onde o sistema ela restringe os agentes. Então, um típico exemplo de um sistema ordenado é uma linha de produção de uma fábrica, né? A gente tem um sistema bastante restrito, a gente tem controle bem forte sobre aquilo que entra, aquilo que sai, o tempo que isso demora, o que a gente vai fazer durante esse percurso. Então, ele é bastante ordenado. O outro extremo é o sistema caótico, né, onde a gente tem os agentes que não tem restrições nenhuma, né, e é totalmente aleatório, a gente não consegue prever, muitas vezes a gente leva em susto, e umas coisas que a gente fala muito do Kinev, né, que a gente tende a falar que as coisas que são óbvias para nós, que são ordenadas, por isso é óbvio, a gente fala. Muitas vezes é óbvio para a gente dentro de algumas circunstâncias, mas o nosso colega, o nosso vizinho, o nosso país, a nossa empresa vizinha, não é nada óbvio, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente rotula como ordenado, óbvio. E a mesma coisa se aplica para o caos, né? A gente tende a falar, pô, minha vida tá um caos, e o caos em si a gente vai ver que ele é mais restrito do que a gente gosta de atribuir para os desafios do dia a dia. Não são necessariamente caóticos, elas só são acima da nossa capacidade cognitiva, mas não são necessariamente caóticos. A gente entra em colapso porque a gente não consegue lidar com tantos agentes dentro do nosso sistema, né? Tantas agendas, tantos WhatsApps, tantos e-mails, tantas reuniões. Isso nos estressa, mas não necessariamente é caótico, né? Um complexo, onde a gente vai falar mais hoje, é um sistema que ele é parcialmente restrito pelos agentes, né? Mas aqui o interessante é que no complexo os agentes modificam o sistema através de interações. Então, as restrições dos agentes, elas têm relação, né? Se você pensar num sistema complexo, o primeiro que vem são sistemas naturais, né? O que afeta o sistema? É a água que afeta ou é o solo que afeta? As duas coisas têm interligação. A água dentro do solo afeta a qualidade do solo, que em si possibilita que tenha mais água e assim por diante. Então cada coisa parece que é um tapete de muitos fios. Você puxa um lado, ele puxa de outro. Então esses agentes vão tendo interação um com o outro, né? Olhar um pouquinho mais das características desses 3 sistemas, né? Pelo ordenado, a gente vamos dizer, quais são as características, quando a gente olha para o sistema, a gente começa a olhar se algumas coisas que nos chamam a atenção, que dão dicas para o tipo de sistema que a gente está olhando, né? Primeira coisa que ordenado, os checklists, elas funcionam, né? Um checklist próximo, 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 se você pega, vamos dizer, os checklists também estão muito a favor da segurança. Dentro de um avião, por exemplo, o piloto chega e antes de decolar, ele tem um checklist enorme de sistemas que ele testa, sistema hidráulico, sistema elétrico, né? E entre 1000 outros, ele vai fazer um checklist, está tudo certo, e muitas vezes ele faz um checklist ele manual e tem sistemas secundários, até terciários, que apoiem, façam um checklist em cima do checklist deles. Então é um lugar que o certo sim, não, o lado binário ajuda muito, né? Ele é previsível, né? O ordenado é previsível, então você consegue saber, vamos dizer, dentro de uma linha de produção de novo de carro, você juntar todas essas 4.000 peças aqui, no final tem um carro que você põe a chave, dá para a partida, ele liga.
né? E é repetitivo, a gente vê também, é uma boa analogia, é isso, vamos dizer, você consegue sair carro após carro, com a qualidade, com a previsibilidade, e ele é altamente repetitivo, eu consigo fazer milhões de carros muito, muito parecidos, que funcionam da mesma forma, né. É um sistema que agrega, né, então você consegue adicionar outra coisa, então você consegue nessa linha de produção, putz, esse carro vai com ar-condicionado, esse vai com ABS, eu vou anexando essas peças, né, vai agregando novos features dentro do sistema e ele se acopla, e deixa mais completo ou não o sistema, né. E aqui a gente gosta de falar que o todo é a soma das partes, né. O carro no final da sua produção, a gente consegue desmontá-la inteirinho e depois remontá-la e ela vai funcionar. Diferente de um sistema natural, complexo, por exemplo, que isso não se aplica porque você não consegue desmontar um sistema. Até no processo de desmontar, às vezes você perde a própria vida. Você não consegue desmontar uma árvore e remontar ela e ela vai viver. No processo de desmontar, você vai acabar matando ela, né? Ah, e isso é uma parte importante, não consegue tirar e remontar, né? O caótico também, para o outro extremo, a gente tem, né, ele não tem ligação nenhuma, os links, vamos dizer, a previsibilidade do ordenado aqui não tem previsibilidade nenhuma no caótico. Eu não consigo entender o que está acontecendo. Se a gente pegar um exemplo típico aí do ataque das Torres Gêmeas em Nova York, ah, depois de acontecer o fato, você consegue até fazer um super estudo e olhar de trás para frente, do atual para trás e conectar os pontos que fez, putz, então realmente foi isso aqui, foi esse pessoal que migrou, que aprendeu a fazer, você consegue fazer toda a engenharia reversa que explique de uma forma aparentemente lógica como que se chegou no ataque. Mas na hora era totalmente imprevisível, ninguém sabia de onde vinha, para quê e como, e aí o sistema caótico, né? Quando é acidental, quando o caos chega, né, ele é crise, são acidentes, você tem alto grau de energia, tem muito estresse, tem muito sofrimento, e ele gera crise quando é acidental. Mas se ele é proposital e até de certa forma contido, ele é muito bom para inovação. Então os ambientes como o hackathon, a gente sempre fala nos cursos, da imagem clássica do Apollo 13 lá, que, estavam com problemas técnicos, astronautas, em sua espaçonave circulando na Lua, ou problemas no sistema de ar e de refrigeração, eles estavam acabando com a quantidade de oxigênio e chegando a níveis tóxicos de dióxido de carbono. De volta em Houston, eles juntaram os melhores engenheiros numa sala e falaram assim, meu, essas são as coisas que tem dentro do cockpit. Era tubo, era papel higiênico e assim por diante, um monte de tranqueira que estava dentro do cockpit. Vocês têm 1 hora para construir um filtro para retirar o dióxido de carbono do ar, melhorar a qualidade do ar desses astronautas. E foi feito isso, vamos dizer, então esse estresse, quando foi proposital, colocaram o estresse, um ambiente que tinha muito elementos de caos, né, faz com que as pessoas pensem fora da caixa e acabam sendo propícios para a inovação, né. E é difícil de criar, é difícil e caro de criar, né, o caos, porque ah, se não for bem feito, é fake, né. Se você faz um hackathon sem um estímulo suficiente e tal, as pessoas, tá bom, é uma brincadeirinha, né, como muitas dinâmicas de team building e tudo mais que a gente vê, vocês têm o desafio de construir uma casinha aqui com tijolinhos, as pessoas entram na brincadeira, mas não é um estresse forte, ah, que faça realmente inovação chegar. Então, realmente, ele é um desafio de criar, né. E o caos normal, ele é impossível, impossível de se. Vamos lá. No complexo, as ligações são variáveis, não é linear, né, a ligação entre os agentes não é óbvio e não é linear. E aí que tem muitos dos nossos desafios são na área de complexidade, porque a gente vem de uma bagagem, uma educação ordenada, ou a gente gosta da previsibilidade, a gente gosta das coisas que repete, né. Minha vida toda eu fiz assim, assim, assado e consegui o resultado que eu desejava. Mas dentro de situações e sistemas complexos, nem sempre essas ligações vão ser lineares e muitas vezes elas podem dar
uma grande reviravolta daqui a 2 passos para a esquerda, para a direita, e a gente leva um susto com isso, porque tem muitas outras conexões que estão em jogo. Né? É um recipiente permeável, né? Então, o recipiente, vamos dizer, nesse sistema, ele permite que, a gente depois vai falar de ser modular, então as coisas conseguem se modular, é que nem você trazer um animal, uma planta de outro ecossistema e plantar ou inserir aqui no Brasil, capaz de ele sobreviver. Mas isso vai ter N implicações, ele consegue se adaptar, vamos dizer, ele consegue seguir algumas normas e padrões e leis naturais que ele vai conseguir se modular e fazer parte desse sistema. Né? E aqui, como a gente falou do ordenado, a todo não é a soma das partes. Apenas não é a soma. Ele pode até ser menor, ele pode ser maior, mas vai ser muito difícil, a gente não vai ter a cognição, a capacidade de enxergar todos os pontos para saber se é mais ou é menos. Então, a orientação em ambientes complexos é realmente a gente tem essa preocupação de a gente nunca consegue ver toda a história de uma vez só. Né? E aqui o feedback rola em tempo real. Né? Então aqui nasce as questões de gestão dinâmica de empresas, esse olhar de que a gente está vendo, ajustando o tempo todo. Se eu trago um sapo da Austrália e insiro aqui numa represa no Brasil, o impacto vai ser imediato. Se ele vai ser devorado por um predador, ou se ele vai sair muito bem e se torna uma grande ameaça por ser um bicho que não tem predador, e assim por diante. Então, o feedback é muito rápido em tempo real. Toma água aqui. E como a gente falou anteriormente, ele é modular. Falando um pouquinho mais de complexidade, a gente tem aqui um estudo do Max Boisseau, que era um filósofo e matemático, que usou a matemática para explicar um pouco essa parte de convergência prematura. Ele era um conselheiro de um board, tinha 12 conselheiros dentro da sala do conselho e todos certeza que eles estavam enxergando o ambiente assim como apresentados os dados, eles viram que era o cenário que estava se mostrando e tinham certeza da sua escolha para os próximos passos no futuro. Ele usou um simples cálculo matemático para mostrar o risco de ir para esse caminho. Ele falou, se eu tenho 4 pontos, né, eu consigo fazer ligações entre esses pontos. Então, eu consigo, né, as linhas vermelhas aqui, eu tenho 4 pontos, tenho 6 ligações com esses 4 pontos, e o número de padrões, imagens, figuras que eu consigo fazer com pontos e ligações vão ser 64. Então, eu tenho um triângulo embaixo, eu tenho um triângulo em cima, um triângulo dos lados, um quadrado, e assim por diante. Tem N combinações aí, que vai dar aí 64 possíveis padrões. Se a gente aumenta o número de pontos para 10 pontos, a gente aumenta nossos possíveis links para 45 possíveis links. Nos cursos a gente faz uma chamada, quantos números de possíveis padrões vocês acham possíveis em 10? Então a gente imagina que tem um grupo de 4, a gente tem 64 possíveis padrões que a gente vai conseguir enxergar juntos. E se pegar e dividir isso por 4, cada um vai ter um grupo de padrões possíveis de enxergar, os 4 talvez conseguem realmente mapear bastante da realidade. Mas já em 10, né, com 45 links, o número salta e muito. Né? A gente passa para 35 trilhões de possíveis padrões. Né? E aí fica mais assustador ainda quando a gente passa aqui para 12. Então, você imagina um conselho típico de empresa, 12 conselheiros, 66 possíveis links, você passa para um número de possíveis padrões de 73,8 quintilhões de possíveis padrões. Essa é uma fórmula matemática conhecida, não é difícil, mas isso é só uma demonstração sobre o cuidado que a gente deveria ter ao entrar no sistema complexo para entender o grau de previsibilidade das coisas, né? O quanto que você acha que consegue prever. E o Cynefin, eles vêm a serviço de ajudar a gente
entender essa escala de previsibilidade do ordenado, vamos dizer, o superordenado, que é um sistema ligar e desligar uma luz, né? Ah, de ligar e desligar uma luz, ser um sistema totalmente ordenado, como o caos, né, que é totalmente desordenado, eles vão dizer um ataque terrorista que é totalmente caótico, é totalmente imprevisível, né? Então isso é o Kinev, na verdade, mostra esse leque aí de previsibilidade, mas o interessante é que o Kinev, ele vem como uma estrutura, um framework, que os dados vêm primeiro. Então, primeiro a gente entra no sistema e olha o sistema, né, e os dados precedem o framework. Então, a gente olha o sistema, analisa, ó, ele é ordenado, ele é complexo, é caótico, a gente começa a olhar esse sistema, os elementos, os agentes dentro deles, talvez mini sistemas dentro dele, para depois trazer a bagagem no Kinev para olhar. Isso diferencia muito da maioria dos templates e frameworks que ficam prontos, né, que o framework precede os dados. O exemplo típico disso é o SWOT, né, a análise SWOT, a gente tem os quadros, né, as forças, as fraquezas, as oportunidades e ameaças, a gente tem esses 4 e pega o elemento, pô, isso aqui, vou pensar, estou entrando num novo território, pô, qual a minha ameaça, né, você vai pensando, você pega esse framework, pô, qual que é a minha ameaça, a minha força de entrar no novo mercado. Eu tenho um diferencial competitivo, beleza? Qual a minha ameaça? Então você vai navegando por essas 4 lacunas e encaixando a realidade nele. O Kinev, ele não é uma categorização, ele é um framework de sense making, de fazer sentido. Então, toma muito cuidado que a gente teve perguntas às vezes nos cursos, a gente consegue usar o Kinev para fazer a análise de perfil para papéis, então a minha empresa é muito complexa, então uso o Kinev para fazer uma espécie de teste de avaliação psicológica, para saber se a pessoa é bom no complexo, ou é ruim no complexo, ou vice-versa. Então, toma muito cuidado que o Kinev se coloca com um framework de fazer sentido das coisas e os dados vêm antes e depois vem o SenseMaker. O Kinev, desculpa. Então, um pouquinho da natureza da complexidade, já que estamos falando nisso, né, é que a complexidade é muito sensível a pequenas mudanças, né? Então, quando a gente está na ordem de complexidade, pequenas interferências no sistema podem causar grandes interferências e grandes mudanças, né? Os elementos, eles são granulados e fractais, né? Então, o que acontece sistemicamente dentro de uma empresa, ela se repete. Isso você vê em vários estudos, não é só no Kinev, mas a dinâmica de relação entre o presidente e a sua diretoria acaba se repetindo entre os diretores gerentes, o gerente e seus coordenadores, assim por diante, né? Então, ele é fractal, né? E a mesma coisa, os elementos são granulares. A gente quer olhar os pequenos, os grãos diferentes, os grãozinhos de areia que formam a praia toda, né? Esses são os elementos do qual a gente se interessa, né? A proximidade, a conectividade são grandes influenciadores, então qual é a proximidade entre esses grãos de areia com os outros em volta, né? Eu não vou querer influenciar esses grãos que estão na minha frente mexendo com os grãos de areia que estão lá no final da praia. Eles não vão ter efeito. Então a proximidade e conectividade afeta muito a complexidade, né? Quando a gente faz intervenções em complexidade, a gente usa muito o fail-safe, ou safe to, né, a diferença entre o fail-safe e o safe-to-fail. As intervenções devem ser simples, granulares e seguros para falhar, né? Então, a gente vai fazer testes e protótipos na complexidade, né? Porque as ideias, soluções, quando elas são impostas, elas são totalmente contra o que a gente falou anteriormente, que há pequenas mudanças. A gente faz, olha, agora vou instalar a nova cultura ágil na empresa. Pô, esse movimento quase ditatorial, vou fazer isso, essa coisa imposta, acaba afetando, tendo repercussões invisíveis e indesejados pela empresa como um todo, né? Correlação não é causação, né? O Dave sempre faz uma brincadeira nas apresentações dele que tem uma extraordinária relação, uma correlação entre
vencedores de prêmio Nobel e consumo de chocolate meio amargo, né? Então, se você olhar por essa correlação das pessoas que, né, dos países que ganham o prêmio Nobel e seu consumo de chocolate meio amargo, tem uma correlação totalmente alinhada. Mas, obviamente, a gente sabe que não basta, como o país distribui chocolate meio amargo para sua população e logo eu vou ganhar mais prêmio Nobel. Não é assim, mas a gente tende a usar estatísticas e correlação para tentar inferir uma visão, um mapeamento da realidade, mas às vezes sem se preocupar com tal, em entender melhor a relação de causa e efeito, né? E muitas vezes a gente usa simulação, os modelos, a gente simula algo, mas o que a gente escolhe para simular, né, os ingredientes que a gente escolhe para colocar dentro da simulação, eles têm o viés do quem escolheu. A gente acha que são esses 3, 4, 5 elementos que fazem parte, que afetam o modelo, então vou simular usando eles, mas esquecendo do fato que a gente não sabe, se a gente volta lá atrás, a gente não consegue ver o todo não é a soma das partes, então o fato que minha simulação funcionou não gera previsão. A gente vê claramente nos acidentes com a Boeing, a 737 MAX, fizeram 1000 simulações. O software funciona, tudo certinho, mas dentro de um contexto de funcionar com seres humanos em outras realidades, gerou-se acidentes e perderam-se vidas, né, por não conseguir prever tudo, né? Então, as simulações não geram previsão necessariamente de qualidade, né? Então, a gente navega aqui na complexidade dentro de uma paisagem de muitas possibilidades, né? E se a gente entra sabendo que a incerteza é inerente e provável, vamos dizer, a gente banca e aposta na incerteza, é um ótimo framework, uma ótima forma de mudar o nosso mindset e lidar com sistemas de alta complexidade, né? Chegamos agora aqui na parte de Cynefin em si, vamos olhar o framework e depois no final a gente vê se chegou algumas perguntas para a gente poder falar, né? O Cynefin é desenhado dessa forma aí, de propósito aqui, até meio quadradinho demais, ele é proposital que essas linhas sejam mais orgânicos, tenham certa fluidez, justamente para nos lembrar que não é um quadrante, né? Aqui o Cynefin é composto de 5 domínios, né? E esses domínios têm relação entre eles, então é muito mais uma coisa muito mais natural de domínio. Qual a fronteira entre um estado e outro? Às vezes você pode estar na divisa de Minas Gerais com Bahia, né? Você está na divisa, mas putz, aonde que está essa linha? Não muda tão radicalmente, ele é uma transição. Lógico que você pegar o extremo norte da Bahia e o extremo sul de Minas, pô, tem uma diferença clara de geografia, de contexto, de um monte de coisas. Mas na divisa, ela é muito difícil de ver e dependendo do contexto, a cerca pode andar 1 metro para lá, 1 metro para cá, né? A gente começa aqui no domínio inferior direito, que é o domínio do óbvio, né? Aqui o ordenado que a gente falou anteriormente, sistemas ordenados, todos eles são aqui dos lados direito aqui do Cynefin. E aí se divide entre óbvio e complicado, a gente vai ver, e essa divisão é a mais tênue possível, porque essa divisão é uma divisão feita por seres humanos. Essa distinção é uma distinção humana, não uma distinção natural. Então aqui o que é óbvio para mim, mas não é óbvio para você, né? Então fazer um transplante cardiovascular para um cirurgião que já fez isso a vida toda, para ele é um passo a passo, checklist e beleza, e faz. Para mim é um caos, é um medo e desmaiar só de ver um corpo aberto e coração pulsante e tudo mais. Então aquilo que é óbvio, que a gente vai ver depois que é complicado, é muito da perspectiva de quem está olhando e até categorizando esse sistema, né? Aqui é um lugar das melhores práticas, das restrições rígidas que a gente falou, imagina, da linha de produção de carros, né? E a forma que a gente deveria agir no sistema óbvio é sentir para depois categorizar para responder. E aqui no lado eu coloquei de lembrar que o sentir é uma tradução do inglês do sense, né? E o sense em inglês, a tradução literal é sentir, mas mas não é o sentir com o coração, não é um sentir de emoção, mas é um sentir de discernir, perceber, diagnosticar,
avaliar e significar. Então, esse sense é essa coisa de perceber, de discernimento que está acontecendo. Então, quando eu falo sentir, categorizar, responder, então a gente entra no sistema, a gente percebe, avalia o que está acontecendo, depois categoriza. Ele está para cá, está quente, está frio, ele está errado, está certo. A gente dá uma categorização para depois responder, depois tomar ação para o que a gente vai fazer. Tá frio, põe para cá, tá quente, para lá. Esse carro tá faltando pneus, coloca agora os pneus, assim por diante, né? No complicado, né, é o lugar das boas práticas. No óbvio, as melhores práticas, um exemplo típico no Brasil se dirige no lado direito da rua. A grande maioria das pessoas obedece isso se não estiver embriagado ou louco, né? Nesse sentido, então, a grande maioria respeita isso, melhores práticas, todo mundo dirige no lado direito, até os aviões estão no lado direito quando eles estão taxiando, né, nos aeroportos, todo mundo está no seu lado direito. Mas o complicado é o lugar das boas práticas. Então, se você pegar a Boeing, Airbus, Embraer, os três fabricam aviões e cada empresa fabrica de um jeito um pouco diferente. Uns acreditam em motores maiores, asas com dimensões assim assado, capacidades e assim por diante, a qualidade, o tipo de computação e aviônicos e assim por diante. Cada um tem o seu estilo e sua crença, mas os três produzem aviões confiáveis, que são bons aviões, voam com segurança, e disputam aí o mercado com suas diferenciais, mas são boas práticas, né? E com isso, então, as restrições são governantes. Então, as restrições aqui nos norteiam, nos governam, né? Não é uma regra clara, uma restrição, faça isso, não faça aquilo. Então, aqui, as restrições nos orientam de um sentido, né? Para voar, precisa de asa. A asa tem que ter uma dimensão, uma relação com ar, com vento, com velocidade. Tem umas equações físicas aqui, mas tem um espaço aí, você pode ter uma asa um pouquinho maior, que gera mais conforto, mas consome mais combustível, assim por diante. Eles têm essas restrições que governam o design e como responder. Então aqui a gente não faz esse sentir, a gente percebe, sente, né, para depois analisar. Então aqui os passos dos especialistas, né, a gente analisa, né, leva para análise para depois responder, né? Terceiro domínio aqui é do complexo, que a gente está falando um pouquinho, e aqui são as práticas emergentes, né? Aqui são práticas novas que estão surgindo a todo momento, e as restrições são habilitadoras, né? Em inglês, isso aqui é enabling. Então, essa coisa de você, as restrições, elas apoiam e elas nos norteiam em termos de criar um container. É diferente dos governantes que nos norteiam para um destino de certo e errado, vamos dizer que tem boas práticas. Aqui as restrições, elas nos seguram, né? Elas geram um container que faz sentido. E é difícil, o limite, a fronteira é difícil, né? Onde começa a floresta e onde termina, dá para perceber, mas, né, a floresta ela tem várias coisas, né? Aqui uma boa metáfora para ilustrar uma restrição habilitadora é o rio e as margens do rio, né? É a areia e o mar, né? Onde começa um e termina o outro, eles mexem a todo tempo, né? Ele está em constante movimento, de onde termina a praia e começa o mar, né? E está o tempo todo mudando, né? Mas você consegue entender que uma coisa apoia a outra, né? A própria areia, a profundidade, a altura dela, ela dá uma fronteira, dá uma restrição para onde que é o litoral do país e tal, mas ela não consegue precisar por centímetro que aqui começa o litoral e daqui começa o mar, né? E aqui, diferente dos outros, a gente vai sonar primeiro. E o sonar é a tradução do probe. Em inglês, o probe significa testar, verificar, investigar. Um pouquinho como a gente usa em português. Pô, vai sondar lá o que o pessoal está falando. O que estão falando? Essa coisa de uma investigação, um pouco a analogia também que os submarinos fazem, né, do sonar, né, de fazer um ping, ele vai e volta, e aí o sonar bateu em algo e voltou, dentro do submarino, eles não sabem ainda se é uma baleia que ele está na frente dele, se é um outro navio, um container,
um coral, aí eles vão fazendo vários. Depois de vários desses pins, né, do sonarino voltando, né, vai se montando uma imagem, vai se constelando aí, vai emergindo a imagem. Putz, não, realmente é um coral que está na frente, então ele vai desviar o submarino para não bater, né? Quarto domínio é do caos, que a gente também falando, aqui é o lugar das práticas novas, né? Das práticas novas, porque a gente nunca sabe. A gente fala para outra pessoa que sofreu um caos na vida, um, um assalto, um grande susto, passou por uma guerra, uma coisa assim, você nunca sabe como vai reagir. E se passar por uma coisa parecida 2 vezes, talvez a reação continue sendo outra, né? E aí, às vezes, as práticas também eles chamam de práticas inéditas, né? É inédito, mas é inédito para o indivíduo, não necessariamente para a pessoa que está andando de fora, né? E aqui tem ausência de restrição, não tem restrição nenhuma, você não consegue ver de onde veio o caos. Depois que passar, você consegue ver, mas na hora que está dentro do sistema, ele é totalmente sem restrições. E aqui a primeira coisa é a ação. A orientação aqui você vai agir, procurar segurança, se defender, proteger, parar de vazar, e assim por diante, apagar o incêndio. Então aqui é doação para depois diagnosticar, perceber, avaliar, sentir e responder, né? O quinto domínio no meio é do disorder, que não é desordem, que em português o desordem implica em bagunça, não ordem. É um sistema que muitas vezes é grande o suficiente ou não tem ainda não foi classificado. Então, aqui você pega assim, aquecimento global. Pô, onde você vai botar aquecimento global aqui no Kinevin? Pô, ele vai ficar no non-ordem porque ele é tão amplo, vamos dizer, tem assuntos de aquecimento global que são óbvios, tem outros que são complicados, outros complexos, implicações caóticas. Então, o exercício de usar o Kinevin, né, a gente começa a destrinchar, chama de mining, começa a explorar e tirar do Kinevin as partes do sistema, os microsistemas dentro dos grandes sistemas, para ir colocando e olhando e observando, porque para cada, quando a gente sentir a vontade, qual parte do aquecimento global fica no óbvio, então tá óbvio que plástico no oceano faz mal para todo mundo, para a gente, para os peixes e para tudo. Então, pô, isso aí, como que eu vou restringir? Né? Como que eu vou lidar com isso? A indicação aqui é criar uma restrição rígida, proíbe o uso de plástico, força, vamos dizer, coloca leis severas com reciclagem, assim por diante. Então, mas ao mesmo tempo, pô, uso de combustíveis fósseis. Pô, isso aí vai ser muito complexo, porque eu não posso restringir o uso, porque tem vários benefícios do motor a combustão, do transporte, conexão com as pessoas, então ficou muito mais complexo. Então a gente precisa levar isso para o ambiente do complexo e sondar. Preciso testar, preciso verificar, testar aqui consigo, como é que funciona o carro elétrico, como que funciona. Então a gente está num lugar muito mais de investigação. Então a gente começa, e quando a gente começa a ver que está começando a travar, faz exercício de novo, de onde a gente está. Esse sistema, eu posso destrinchar mais, deixar mais granular, olhar ele de uma forma menor, para poder separar e olhar ele de outro lugar. Às vezes um problema que pode estar altamente complexo, a gente vai destrinchando, e tem partes que a gente vai jogando para o complicado, tem partes que a gente vai jogando para o óbvio, e cada um tem uma forma mais apropriada de você a lidar com esses desafios, né? E depois, só para finalizar aqui, a gente entra nas dinâmicas Kinevra. Rapidamente vou passar por isso, que as coisas, né, como que elas funcionam dentro do Kinevra, né? Como que é a gestão desse fluxo das coisas que estão no complexo, que miram para o complicado, que descem para o óbvio, né? Eu esqueci, vamos voltar lá só. Aqui embaixo, nesse C cedilha, essa coisinha aqui embaixo, é um desenho para lembrar que tem um precipício virtual entre o óbvio, né, e o caos. Então, para lembrar que tem uma queda. Porque o maior risco que a gente corre é descer sistemas, ou descer, de avaliar, pô, isso aqui é óbvio, desce para cá, elas descem para cá, e se a gente for complacente, não olhar com muito rigor e qualidade, ela fica perto da fronteira aqui do óbvio caos, e quando cai para o caos, ele cai de uma forma drástica, o retorno é geralmente impossível,
ou no mínimo muito caro para voltar. Então isso aqui para lembrar que não é tudo bem. As coisas que caem do óbvio para o caos raramente são tudo bem. Tem preço alto para se pagar. Então, a primeira dinâmica que a gente conhece aqui de investigação e exploração. Então, aqui é o lugar onde o ágil tem só uma força. Aqui é o lugar que você chama o Vitor e a HighFlex para dar um apoio aí para vocês, né? Porque aqui a gente vai fazer, né, uma investigação, exploração aqui no ambiente complexo, né? A gente vai investigar e as coisas que deram certo, né? Que parece que vai dar certo, a gente coloca. Eu não sou agilista, então talvez estou falando besteira, mas você vai colocar no Scrum, você vai melhorar, você vai prototipar, você vai deixar melhor e você vai levar para o complicado, porque no complicado onde ganha escala, onde ganha eficiência, onde os especialistas deixam mais redondo e mais eficiente, né? Mas aí, quando começa a ficar meio lento, fica meio chato, tem que melhorar o sistema, melhorar se é, porque ninguém está mais engajando, volta para o complexo, investiga, né? E acha, vamos dizer, faça mais protótipos, né? Como que a gente replica, né? E né, quando a gente acha que ele é repetitivo e mais previsível, te leva para o complicado. Então, essa dinâmica é muito legal e é onde tem a grande força e a parceria aí do Kinevon com o Agile, é nessa transferência entre a ponte que a gente brinca entre o complexo e o complicado, né? A inovação disruptiva aqui é o momento que a gente cai no caos. A imagem que a gente deu, que eu falei no começo aí do Apollo 13, é exatamente isso. Então você cria um momento onde você cria um ambiente bastante caótico, chocou os engenheiros lá em Houston. Eles nunca tinham feito um filtro de dióxido de carbono com 3 tubos e um monte de papel higiênico e alguns fios para lá e para cá. Eles se colocaram na fronteira do seu desconforto, teve que se reinventar e se reinventar e achar um sistema em curtíssimo prazo para poder lidar com um sistema complexo que estava mudando a momento. Ninguém podia prever que isso ia acontecer e eles precisavam fazer isso. Então, esse descida aqui para dentro do caos, né, faz com que eles façam vários testes, depois levaram para os especialistas e fizeram um manual, né, de passo a passo aí, para eles poderem criar esse filtro aí no espaço e se salvaram por causa disso, né? É uma coisa periódica e você foge da estabilização, né? A última aqui é a dinâmica de estrutura rígida. Depois desse momento ágil aí de melhoria, de exploração, de ideias, você desce com muito cuidado os sistemas, as coisas para o óbvio. Então aqui você coloca as coisas para alto grau de automação, né? Você faz isso depois de um longo tempo de observação, né? As pessoas não desafiam, ele é fortemente explorável, então aqui uma linha de produção. Depois de desenhar o iPhone e todas as características, é tudo certo e pronto, aí beleza, eu vou criar toda a metodologia de certo e errado, processo de milímetro por milímetro, e eu vou descer, vou mandar um checklist de pontos para você recriar milhares e milhares com a mesma padrão e a mesma qualidade, né? Incubação e exploração é outro lugar dos começos dos startups, né? Então aqui você fica em constante ciclo dentro do complexo. Então aqui você não está criando ainda algo de valor, está em constante volatilidade, está monitorando o que está acontecendo, está experimentando a constante vez, está fazendo um portfólio de testes. Vamos testar isso aqui, vamos experimentar com esse público, vamos fazer sei lá o quê, o tempo todo testando. No momento que você putz, já sei o que vou fazer, eu vou fazer um app para este público, para este gênero, para esta idade e tal, você vai fazer, você começa a entender o seu mercado, o que você quer, aí você chama o ágil e começa a explorar essa ideia, né? Mas o lugar de incubação e exploração é um lugar onde está constantemente dentro do ambiente de complexidade, né? Essa imagem que a gente tem aqui é uma imagem
de uma pessoa nadando num cardume de sardinhas, né? E é uma imagem que a gente gosta de colocar para lembrar um pouco desses impactos dos padrões que a gente não consegue ver. Só voltando um passo aqui atrás, mas uma imagem muito rica que a gente gosta de mostrar, que vamos dizer, essa imagem aqui do homem nadando aqui, como se fosse o líder de uma grande empresa, ele ou ela só consegue ver os peixes que estão em volta, né? Não consegue ver o cardume todo, muito menos esse padrão, essa imagem que está se formando. Ele não consegue enxergar o impacto que está tendo, muito menos o sistema como um todo. Então, os grandes CEOs, os grandes líderes de grandes corporações, para serem efetivos, precisam de um esforço enorme para ficar vendo o sistema como um todo e mapeando e entendendo o sistema complexo, né? Esse daqui é outra imagem que a gente coloca, é uma rotatória na Inglaterra, composta de 7 rotatórias. Tem uma grandona e 5 no meio. E esse aqui é um sistema, uma metáfora de um sistema adaptativo complexo, um bom sistema, porque ele é difícil de entender, mas aqui tem várias saídas, né? A forma de você entrar nessa rotatória e sair dessa rotatória são inúmeras, né? Você pode, se eu quero entrar aqui embaixo, lado esquerdo, e atravessar para o lado direito, são inúmeras as possibilidades que eu tenho para passar por essa rotatória, para sair dela. Aqui tem, ó, em cima, no canto esquerdo, um estádio de futebol, a sede da Intel da Inglaterra está aqui perto, e tem um hospital grande também perto, então você tem um fluxo muito grande de pessoas. E aqui a metáfora é muito boa no sistema complexo, que a gente podia usar para as nossas organizações, para os nossos clientes que a gente conversa, como a gente vai criar um sistema resiliente, onde a gente consegue distribuir a cognição do motorista que chega aqui, entra devagar, avalia melhor a esquerda, a direita, dependendo do trânsito, então as pessoas. Então, o morador local que conhece a rotatória, talvez faça um caminho mais longo, mas mais rápido para sair da rotatória, porque tem um leve congestionamento em outra área. Então, essa parte de você olhar um sistema complexo, sempre mudando momento a momento. Eu não consigo falar que o trânsito é ruim nessa rotatória. Tem momentos que ela fica mais lenta, mas só dentro da rotatória, porque vem muitos carros. Mas ela raramente trava, fica parada. O sistema se auto-adapta, né? Dependendo do número de carros, dependendo da situação, dependendo do dia e assim por diante. Então, uma ótima metáfora de ver um framework de um sistema complexo humano, né? Onde os humanos são agentes, os carros, né, são agentes, mas os motoristas são agentes, eles estão avaliando o sistema. E isso é muito mais eficiente de um monte de farol, né, que é óbvio, né, as 3 cores aparentemente deveriam ser claras, mas as pessoas burlam o sistema, acham que o amarelo significa que pode acelerar e assim por diante, e a gente já sabe que pode causar problemas catastróficos em faróis, enquanto esse aqui não tem registro de um acidente fatal desde a sua criação. Então é uma metáfora, uma forma, isso se chama, em Swindon, para quem quiser olhar, é o Magic Roundabout, né? Rotatória mágica. Quem quiser entrar na internet, tem alguns vídeos aí malucos de vendo isso funcionar, mas é um ótimo exemplo de sistema adaptativo complexo, né? E ele foi desenhado, vamos dizer, eles acho que não usaram esses termos ágil, mas o desenho dele foi feito, acho, seguindo muitos princípios do ágil, porque eles não chegaram a desenhar esse papel e botaram. Eles tiveram essa área aberta grande, fizeram um asfaltão, né? E aí foram com cones ajustando e observando o melhor desenho para deixar o maior grau de eficiência no sistema. Então, a largura das ruas, se tem ou não cone central, se vai ter seta ou não ter setas, essas ilhas no meio, o tamanho da distribuição, tudo foi se ajustando e modulando até ficar no desenho final. Então, não chegou isso de um arquiteto pronto e feito desse jeito. Ele foi adaptado e foi engenheirado, foi feito essa coisa de explorar a eficiência do sistema momento a momento, né? Então, no sistema complexo, a gente é muito focado aqui, não só olhar o que a gente consegue observar, experienciar, mas o que motiva as pessoas, os comportamentos, perspectivas, sentimentos, identidades.
a gente pegar também as empresas que estão fazendo um grande sucesso aí, são as empresas que estão monitorando, sabendo o que motiva seus clientes, entender esses comportamentos, tudo de customer-centric, né? O próprio avanço da inteligência artificial, machine learning, entender essas múltiplas perspectivas, que as pessoas estão sentindo, suas identidades, e isso sim faz parte de entender o mundo complexo para poder agir de uma forma mais efetiva, né? E para navegar em complexidade, para finalizar aqui, a gente busca, né, enxergar as interações, né, e os padrões entre esses agentes para poder ir para frente, né? E a Kinevo, né, ele permite que a gente faça esse olhar no contexto, né, e nas suas dinâmicas, né, de forma mais abrangente, né, de forma que se adequa a cada situação. E aí isso também, de novo, ele amarra e faz casamento muito feliz com o ágil, que é essa parte do ágil, da preocupação de olhar a relação com o cliente final, a experiência do cliente, a experiência dos colaboradores. Esses contextos, eles afetam os sistemas, afetam as iterações, os scrums e assim por diante, momento a momento, constantemente, né? E isso faz com que a gente aprenda a navegar dentro de um ambiente VUCA, né, o volátil, ambíguo e tal, né, lidar com incerteza, porque a gente aprende a fazer essa gestão dinâmica, um pouquinho a metáfora de descer a montanha no mountain bike. Se você desce num lugar que não tem a trilha, mas você está fazendo um ajuste o tempo todo, você está escaneando e vendo qual é o terreno na sua frente, tem uma pedra, tem uma árvore, está desviando, freando, acelerando, a tempo, momento. Cada descida pela montanha, você vai descer de uma forma um pouquinho diferente. Você vai experimentar coisas novas, acelerar um pouco mais, frear um pouco diferente. Cada descida é única, né? Então, nessa gestão de ambientes complexos, também na gestão de projetos da Ágil, onde a gente está inserido nesse contexto, desse bate-papo, né? Então, você recomenda a captação de muitas perspectivas, né? Então, essas coisas de você escutar o teu usuário, trazer isso para o stand-up meeting, trazer isso para os aprendizados, tal, né? E fazer vários protótipos, sabendo que alguns vão falhar, mas neste falhar, a gente aprende com isso, vamos dizer, o aprendizado é um dos nossos norteadores, faz com que você se torne não só uma pessoa inovadora e adaptável, mas também a empresa onde você está colaborando também, né? E para isso, finalmente, a gente traz aí um pouquinho, para quem quiser interessar, pode ler um pouquinho mais o SenseMaker. O SenseMaker é muito interessante, é a ferramenta da Cognitive Edge que a gente usa, justamente para mapear os sistemas complexos. E o interessante, o bacana dela, é que ela usa narrativas, as histórias. A gente conta muito nas nossas histórias, nosso bate-papo tem muito contexto, né? Então, através desse mapeamento de histórias, a gente consegue ver os padrões, né? Consegue ver como que estão mapeadas as histórias positivas, as negativas, aquelas que trouxeram sentimentos ABC contra DFG, você consegue mapear todos esses sentimentos, tudo que está embaixo do iceberg, para poder entender o que está acontecendo e fazer melhores escolhas. Então, no final das contas, o SenseMaker está a serviço de fazer mais sentido da realidade através desse mapeamento de sistemas, né? E especificamente sobre sistemas complexos. Então, é também apoiando aí os projetos de vocês de ágil, né? E agora eu abro aí para perguntas e respostas para o Vitor, se quiser falar alguma coisa aí, complementar. Temos aí, deixa um slide aí para a gente poder falar. Abro aí para perguntas e respostas. Q&A. Muito bom. Tem algumas aqui no... Tem algumas aqui no chat que o pessoal fez. Tem algumas bem bacanas, tem algumas que são mais específicas de projetos e Agile, e aí a gente pode responder junto, né? Por favor. Mas tem algumas bem bacanas. Bom, uma você já respondeu, que é onde o Agile se encaixa aí no Kinevin. Você mostrou ali o tráfego complicado, complexo. Mas tem uma pergunta do milhão aqui bem legal. Como é que a gente gerencia complexidade nas empresas que, no geral, elas buscam trabalhar da forma mais ordenada possível? Essa perguntinha aí é boa. O que você tem a dizer sobre ela? É interessante, nos nossos cursos a gente faz um exercício de fazer perguntas, a gente sempre a melhor coisa é fazer perguntas, né? Se a gente olha aqui, eu deixei esse slide aberto, você começa a perguntar sobre as características, vamos dizer, as coisas
óbvias, elas têm resposta certa, né? Então, na tua empresa, se todas as suas dúvidas, os desafios que vocês passam, têm uma única resposta certa, então você é uma empresa, aproveite, rara, mas uma empresa que tem grande grau de certo e errado. Agora, quando vocês conversam, se você fala para o teu gestor ou para o teu liderado que você acha que isso é uma resposta óbvia e ele ou ela discorda com você, já mudou por aí. Porque se é óbvio para você e não é óbvio para o outro, já no mínimo não é óbvio, é complicado. Por que você está falando que é óbvio? Não, porque eu trabalho aqui há 10 anos. Então, se você está aqui há 10 anos, então você é um especialista, então no mínimo é uma boa prática. Porque eu estou mais novo aqui, eu acho que tem que ser de forma diferente. Aí se vocês concordam, realmente, você tem coerência que está falando, então é uma boa prática. Então, no mínimo, já subiu para complicado, né? Mas ao fazer esse exercício, né, você vai buscar uma resposta com o especialista. Mas se vocês não sabem, né, puta, não sei, não estou na dúvida, mas não acho que é por aí. Você precisa, vamos fazer alguns testes, vamos ver o que está acontecendo com isso, porque meu cliente fala uma coisa, eu acho outro, o pessoal de dev acha outro, a gente está meio perdido aí, cada um tem uma opinião diferente. Se essa parte da sua empresa tem essas características, meu amigo, você está no complexo, né? E a forma para você lidar com esse aspecto do seu negócio é sondar sem te responder. Então, você tem que investigar mais, você tem que diagnosticar mais para depois responder. Você tem que ficar mais aqui nesse loop aí de complexo com esse assunto, né? Eu vou chutar que a grande maioria das nossas empresas e indústrias, a gente gosta do complicado, do óbvio. A gente vai jogando para lá, a gente gosta de sistematizar as coisas e grau de previsibilidade e repetibilidade, a gente gosta. Então, uma boa parte do nosso negócio está aqui, né? Mas a parte que é complexo, justamente a parte que nos pega de surpresa, a gente deveria deixar no complexo e não forçar, não fazer um engenharia reversa, e sim treinar pessoas e lidar com aquilo que emerge e ficar sempre atento. Essa parte do negócio é um espaço de prática emergente, eu não vou tirar daqui, eu sempre vou ficar escutando meu cliente pode mudar de ideia momento a momento, então sempre vou ter esse olhar, e vou contratar pessoas que fiquem em paz de estar num ambiente complexo e em paz com a insegurança. Quantas vezes a gente escuta a pessoa falar assim, pô, aqui a gente mata um leão por dia. Esse matar um leão por dia é um total indicador dessa parte ser altamente complexo. Se todo dia um leão diferente está chegando, é um desafio novo, e aí são as partes complexas da sua organização. Próximo, Vitor. O que você tem aí? Vamos lá. Mais uma aqui. Como distinguir, ao longo de um mesmo projeto, a prevalecência alternada de diferentes domínios do Kinevin? É o meu que é a mesma pergunta, a mesma resposta que eu dou. Você vai estar sempre olhando e um pouco que acho que talvez o Ajá você talvez consegue complementar também com a sua opinião, Vitor, mas eu imagino que a gente gosta até dessa pergunta, essa parte a gente imagina, agora, beleza, ficou previsível, toca o pau, tá tudo certo. Mas partes talvez você sempre vai estar precisando trazer de volta e manter no complexo e reavaliar, e partes você vai dizer tchau, beleza, ele foi pro óbvio, aqui é escalonar, tipo, eu sei fazer tomada. Construir tomada é um certo errado, é plástico e metal e pronto, eu vou fazer milhares de tomadas, lâmpadas, né? Vai descer para o óbvio, tem melhores práticas para fazer lâmpada e pronto. Mas outros aspectos, principalmente os aspectos que vão ficando cada vez mais similares com a natureza, então, gestão de pessoas, gestão de time, gestão de seres humanos, é totalmente complexo. Quem achar que se tratar a gente como robô, ou esperar que as pessoas são recursos, a gente até na XI gosta de provocar que recursos humanos é uma aberração, porque humanos não são recursos, né? A gente é gente. Então, se você trata a gente como recurso, já vai começar o problema por aí. Que já trata no mínimo como complicado, quando pessoas são complexas. Né? Cada pessoa, ele falou dos 4 pontos lá, cada pessoa tem milhares e milhares de perspectivas diferentes, e se junta a todos,
momento que está, do dia que está, idade, do gênero, do que está passando, se brigou com a esposa, se sei lá o quê, se vai mudar, se está inseguro, se sofreu bullying, e toda essa psicologia, toda essa parte de desenvolvimento da psicologia e a formação da nossa personalidade é altamente complexo e não dá para a gente rotular e falar, beleza, boas práticas, faça isso, aquilo. Isso vai achatar a experiência humana e você vai ter problemas em condensar e fazer o que chama de convergência prematura com sistemas de alta complexidade. Legal. Tem mais uma aqui. Na verdade, é uma afirmação. Aqui não é nem uma pergunta, é uma afirmação que foi feita, e aí eu ouvi a sua opinião. Eu acho que o Agile se encaixa muito bem no complicado e bem no complexo. E é inaplicável no óbvio. Qual que é o teu ponto de vista sobre isso? Eu escutei de um amigo meu, que é muito legal, que não é inaplicável, é extremamente caro, né? Se você encontrar um cliente que quer aplicar o Agile dentro do óbvio, ele vai jogar dinheiro fora. Mas imagina você aplicar uma metodologia ágil para a produção de lâmpadas. Assim, se a lâmpada e o design da lâmpada já está definido. Assim, vai chegar um ponto que você vai estar mandando sua nota fiscal para consultoria, mas vai estar realmente, em termos de avanço incremental, pô, a fábrica já está fazendo, ela já está na eficiência brutal. Você vai fazer a mesma lâmpada de 60 watts no super preço, meu, não funciona. Então, maior, vamos dizer, a vantagem competitiva, onde tem força e talento, até o propósito do ágil, se pensar de uma forma mais filosófica, está nessa parte de traduzir, no meu ponto de vista, traduzir a complexidade em complicado. Vamos dizer. Então, é um alívio. O ágil vem com um bálsamo de alívio, de tirar as coisas que são possíveis de complicar do complexo. Então, é uma saudação, né? O ágil deixa a nossa vida mais complicada, graças a Deus, né? E menos complexa. Inclusive eu coloco, né, que e fica caro mandar nota, né, porque você vai cobrar hora de Scrum Master, Product Owner, de planning, de review, de retrospectiva. Então tem um ponto que eu gosto de falar bastante do sistema óbvio aí para a galera aqui de projetos que talvez esteja nos assistindo aqui no dia de hoje. Se tem algo que é crítico no óbvio, tá, pessoal? São as abordagens Lean, ok? O Lean é crucial no óbvio, porque é o Lean que ajuda o óbvio a não cair naquele penhasco ali que o Ian mostrou, ok? O Lean é o que evita a complacência, o Lean é o que torna o processo enxuto, e como o óbvio ele tem muita característica de repetibilidade, quanto mais eficiente for o meu processo de repetibilidade, né? Quanto mais inteligente for o meu processo de repetibilidade, menos complacente eu vou ser, mais distante do caos eu estarei, ok? Então, aqui, galera, óbvio, não que nos outros domínios não seja importante trabalhar com Lean. O Lean ele se aplica em todos. Mas no óbvio ele se torna fator crítico, ok? Aí pensando em operações, pensando em projetos do óbvio. Tem mais, vamos lá. Posso usar ágil no complicado? Isso é com você, Vitor. Então eu vou responder que eu diria que com moderação, tá? Porque é o seguinte, se eu estou no complicado, né? Não naquela sondagem ali complicado complexo, em tese eu tenho boas práticas que consolidadas, eu tenho expertise técnica para realizar, né? Então, no máximo que eu poderia ter num complicado é uma estratégia iterativa incremental se a minha solução, né, for aderente a algo iterativo incremental. Então, por exemplo, a construção de um prédio é algo iterativo incremental, porque o prédio ele não sobe ele não sobe da noite para o dia, né? Então você tem toda a construção de andares, fundação, andaimes, né?
você pode usar práticas, mas é mais uma linha iterativa incremental do que propriamente uma linha agile, adaptativa, tá bom? Mas, de novo, eu posso ter uma solução complicada que não tenha nenhum sentido você trabalhar de forma iterativa incremental, ok? Eu acho que complementando em cima disso, Vitor, acho que me veio um insight agora que talvez num ambiente de extrema competitividade, vamos dizer, de um mar vermelho, o ágil, vamos dizer, como um apoio para inovar, para chacoalhar um pouquinho o pensamento, vamos dizer, mas aí você está quase criando um startup dentro do seu empresa, mas acho que a ideia, acho que as pessoas fazem isso, pô, tá todo mundo fazendo a mesma coisa, como que eu crio diferencial? Aí você, pô, eu vou criar um núcleo, um modelo, uma galera que é externo, que vai fazer as coisas diferentes, que vou dar carta branca para tentar quebrar aquilo que a gente acha que são as boas práticas e ver se sai uma inovação disso. Joia. Vamos lá, tem mais duas aqui para a gente fechar a nossa noite. Tem uma aqui que é bem técnica, da Gislene. Boa noite, estou no processo de implementação de Continuous Integration, em Continuous Delivery e DevOps. Estamos navegando entre complexo e ordenado pelo meu entendimento. O entendimento dela está correto? Também é bom para você. Sim, mas o Vitor consegue falar melhor essa linguagem do que eu. Aqui também, tá, Gislene, pegando muito carona do que o Ian compartilhou aqui com a gente, né? Continuous Integration, Continuous Delivery e DevOps é um conjunto de boas práticas, ok? Mas é um conjunto de boas práticas que você está experimentando no seu ambiente. Então, o ambiente onde você está possui as restrições habilitadoras que o Ian comentou. Então, qual o ponto? Você pega boas práticas de Continuous Integration DevOps, faz pequenos experimentos, pequenas sondagens, vai adaptando, e isso vai fazer emergir uma prática, né? Então, você vai ter o Continuous Integration, o Continuous Delivery, o processo de DevOps específico do seu ambiente, uma prática que vai emergir do seu ambiente, ok? Você vai ter uma prática consolidada, que não necessariamente é o Continuous Integration e o DevOps by the book, né? Ok? Então, sim, seu entendimento, na minha visão, está correto. Na verdade, qualquer processo de mudança, eu costumo dizer para tudo, né? Vamos começar a usar Scrum. Tá bom. O Scrum, ao contrário, é bem bacana, né? Porque o Scrum, se você pegar a definição original nos guides, ele é um framework para produtos, soluções complexas. Mas o Scrum em si, ele é um framework altamente ordenado. Sim. Ele tem papéis muito bem definidos, ele tem duração de time box, ele tem cerimônias muito bem definidas, ele tem artefatos muito bem definidos. E aí, qual o grande ponto? Quando as empresas pegam e fazem um plug and play, é exatamente tentar tratar o sistema complexo como ordenado, e aí geralmente nós temos falhas miseráveis aí na aplicação de Scrum e Agile. Então, o que é o correto? Vou pegar, fazer um experimento com práticas do Scrum, entender o meu ambiente, entender com o que eu preciso complementar, e eu vou fazer emergir uma nova prática, né? Então, qualquer processo de change management que você esteja introduzindo, né, pretenda migrar para uma nova prática, você vai pegar a boa prática consolidada e vai fazer experimentos para emergir a boa prática do seu ambiente, não simplesmente fazer a replicação, né? Como se fosse um sistema óbvio. Legal? A imagem que eu sempre gosto do Agile é essa ponte. A gente tem o ponte lá do Indiana Jones, lá, entre dois precipícios, né, que é uma ponte feita de cordas e tábuas, tal, que dá um pouquinho de medo de atravessar, mas ele tem lá os artefatos. O Scrum tá lá. E tem a tábua para você pisar, tem a corda para você segurar, e ele traz as coisas de um lugar desconhecido para um outro, né? E ele tem flexibilidade, o vento pode passar nele, mas ele tem uma boa resiliência, ele serve bem, ele lida bem com chuva, com sol, né? Mas consegue trazer as coisas de um domínio para outro,
né? Então, acho que por isso que essa imagem que vem na minha cabeça de uma ponte entre dois domínios, que tem a estrutura bem bolada, mas meio que cabe tudo, né? Cabe uma pessoa sozinha, cabe bicho, atravessar, você pode atravessar de mochila, você pode atravessar de grupo e assim por diante. Então, ele é feito para atravessar as coisas, grandes, pequenos e assim por diante, né? De um lugar para outro. Bacana. A última pergunta da nossa noite. Gestão de projeto tradicional ou waterfall, preditiva, deve ser usada no âmbito ordenado? Ou não? A Agile veio para salvar todos os problemas da humanidade? Não, eu acho que eu vou deixar você responder, mas rapidamente o Dave Snowden fala, e cada vez mais eu compartilho com essa visão, que o sucesso, a moda do Agile vem, especialmente os mais novos, os mais que acabaram de fazer seu Scrum Master, vem com a sensação de que Agile serve para tudo, daí faz bem para a pele, né? Então, se você começar devagar, que a gente falou assim, toma cuidado, volta lá para a frase do Mark Twain, né? Tomar cuidado que aquilo que você acha que você sabe vai ser os maiores riscos. Então, o foco do Agile é nessa interface do complexo e complicado, lógico, com iterações laterais. Mas Waterfall, SWOT, um monte de outras estruturas são super úteis e funcionam em lugares diferentes nessa escala entre as melhores e boas práticas, dependendo do contexto. Em alguns contextos, SWOT funciona maravilhosamente bem, abre uma conversa maravilhosa sobre a decisão que você precisa fazer, e está tudo certo. Então, não é um. Na verdade, como que você consegue integrar os múltiplos frameworks dentro do seu dia a dia para você tirar o melhor de cada um, mas sabendo que cada um tem forças em partes do sistema e tem lugares que ela começa a te boicotar e trazer até não verdades. Legal. Eu vou complementar, lembrando, né? Lembrando o que é o âmbito ordenado, né? O que é o âmbito ordenado são os domínios complicado e óbvio. Então, só relembrando as características aí compartilhadas, né? O complicado é o domínio das boas práticas e do especialista técnico. Então, ok, posso usar a gestão de projeto tradicional, sequencial, linear, desde que eu tenha esteja aplicando as boas práticas consolidadas e eu tenha um especialista técnico. Porque se você não tem um especialista técnico, possivelmente você vai flertar carinhosamente com o caos, ok? Então são essas condições. O ambiente óbvio, lembrando que o ambiente óbvio é um ambiente do checklist, é um ambiente restritivo, é um ambiente onde você consegue acoplar as coisas. Então, se o seu checklist ele é eficiente e não complacente, sim, você pode usar a gestão tradicional. Então, de novo, só entenda primeiro o ambiente, o contexto, para depois ir para a abordagem tradicional, ok? Entenda a característica, porque tem muita gente falando isso é óbvio, isso é complicado, mas sem essa riqueza de detalhes, né, de entender o sentido, a questão do sentir, categorizar, responder, sentir, analisar, responder, isso é muito importante dentro do Kinevin e para você tomar essa decisão. E apareceu mais uma aqui aos 44:50 aqui do segundo tempo. Qual domínio do Kinevin que possivelmente poderia prevalecer em um projeto social que visa implementar ações para a melhoria da qualidade de vida de comunidades carentes? Pô, pergunta para fechar com chave de ouro, hein? Esse aí a gente está usando o Kinevin e o SenseMaker que eu falei para apoiar a comunidade que foi afetada por a barragem de Brumadinho, né? Então, a sua pergunta já diz a resposta, mas falar de social e de gente dentro de um contexto de onde ela vive, o que é importante para ela, é totalmente complexo. Você conversa com duas famílias, você vai ver que cada um tem uma perspectiva diferente, cada um tem uma história diferente, uma narrativa diferente, a forma de ver a vida diferente. É altamente complexo. E ainda mais, você chegou numa solução legal para essa comunidade, anda 100 metros para lá, vai mudar. Você vai para Rio de Janeiro, é outra realidade. Tem que conversar tudo de novo, conversar com todo mundo de novo, tem que sondar tudo de novo.
porque a gente não... beleza, então comunidades no Brasil precisam agora de... Cada um precisa de um campo de futebol. Não sei. Pode ser que uma comunidade que mais precisa, que vai mais poar, é uma ação de esporte. Mas a outra pode ser educação, a outra pode ser emprego, a outra pode ser assim... Eu não sei. Ele tem que investigar e falar, entender o que está atrás dessas narrativas e essas histórias. Então, mas infelizmente, vamos dizer, governos, não é no nosso, eles querem respostas uniformizadas, onde, putz, o que ele vai fazer? Eu quero ajudar, vem de tudo boa vontade para fazer diferença. Beleza, então eu acredito nessa pesquisa, que toda comunidade precisa ter um campo de futebol. E manda já um monte de trator ir fazendo campo de futebol. Assim, e pode estar cheio de boa vontade, pode realmente ter uma boa parcela de razão, que isso faz, estudos mostram que esporte, um monte de coisas. Mas o approach foi de boas práticas, melhores práticas, e não fizeram uma boa sondagem, porque isso aí você vai acertar quantos? Sei lá, 2.000 comunidades, sei lá, 5% vai ficar feliz. Os outros, gastaram dinheiro aqui, mas estavam precisando de uma clínica, estava precisando de uma escola, estava precisando de asfalto, estava precisando sei lá, saneamento básico, sei lá, não sabe. Se você não faz a sondagem, você vai gastar dinheiro, você vai frustrar as pessoas, e você vai ter dificuldades. Então, essa é uma ótima pergunta e não deixa sair do complexo. Toma muito cuidado, deixa muito específico o que sair. Trabalhar com iniciativas curtas, né? Não, e várias. Então, você vai fazer um teste. Né? Nessa comunidade, eu vou construir uma igreja, vou fazer um campinho de futebol, eu vou fazer uma escolinha, uma clínica e um mini Senai. Tá bom, então, faz tudo isso e ver o que funciona. E tudo isso dentro de barraca, tenda, nada permanente. Safe to fail, né? Seguro para falhar. Puto, o que deu certo aqui, nessa comunidade foi fazer uma coisa de educação. Aí você leva assim mesmo o kit de protótipos para a próxima comunidade. Isso aqui foi uma demanda por uma inclusão, para falar mais de espiritualidade, o caminho. Aqui vamos investir em construir uma igreja. Pessoas querem um lugar para praticar sua fé. Beleza, esse aqui. Não, esse aqui eles queriam um lugar de treinamento técnico. Vou fazer uma oficina aqui, X. Então, é nesse espírito de fazer múltiplos pequenos provas de testes seguros para falhar. E aí vai fazendo, dando certo, faz mais. Dando errado, para, não gostaram. Fazer outro. Então, você tem o pensamento também na área de complexidade, de pensamento de investidor, de venture capital, né? Então, você vai fazer 10 provas sabendo que 8 vão falhar. Mas nessa falha dessas 8 protótipos, eu vou ter muito aprendizado. Eu aprendi dessa comunidade que esporte não é importante. Por quê? É por causa da idade das pessoas? É porque tem problema de XYZ? Não. Por que eles não estão ligados? A gente não gosta de esporte porque a gente anda 1 quilômetro e tem um super lugar para fazer. Entendi. Então, não precisa aqui. Então, mesmo no fracasso, você sempre faz a pergunta, mas me explica por quê. O que eu aprendo com esse fracasso, essa ideia? Mas tudo coisa barata, coisa para você fazer várias iterações e testes e sempre pegando a narrativa das pessoas. Por que você sentiu? Por que não deu certo? E vai juntando. E essa é a forma de fazer uma gestão dinâmica. Você está sempre ajustando, descendo o barranco abaixo. Deu árvore, virou, voltou. Mas não é toda a árvore que você encontra que vai virar direita. Você vai depender da árvore, da pedra e tal. Você, às vezes, precisa parar, frear, levantar a bicicleta e passar por cima. Não tem regra. Né? É uma gestão dinâmica. E está lidando com a prática emergente. Bacana. E apareceu mais uma aos 46 agora. Agora nos acréscimos. Nos pênaltis. Do meu querido Vanks Leandro, gente boníssima aí de Brasília. É uma pergunta muito legal. É possível duas pessoas diferentes, logo com percepções e experiências diferentes, identificarem uma determinada realidade de forma diferente? Ou seja, uma entende que o ambiente é complexo e a outra entende que o ambiente é complicado? Perfeita a pergunta. Talvez eu vou tentar ser breve. Sim, e a coisa mais comum de acontecer é que um acha que é uma coisa, e aí que parece tão óbvio, mas não se faz. Essas duas pessoas que têm visões diferentes sobre o mesmo sistema, o mesmo assunto, tem que sentar e conversar e perguntar, mas por que você acha isso complexo? E outro, mas por que você acha óbvio? E a pessoa vai explicar, mas eu acho isso e óbvio. A pessoa fala, ele não precisa ter concordar
não é um desafio de quem está certo e errado, e sim entender contexto. E ao fazer isso, a gente começa a criar situações ou entendimentos, assim, se você está vendo isso como óbvio, mas e se isso acontecer? Puta, cara, aí é verdade, não é tão óbvio, aí já ficou mais complicado ou complexo. Então deixa eu ver se eu entendi. O que é óbvio para você é isso. Sim, realmente, o que para mim é óbvio é isso. E outra parte dessa assunto? Então, esse realmente eu concordo com você, isso é complexo. Então, você destrincha. A gente, por neuroplasticidade, a gente tem cérebros preguiçosos. Então, a gente gosta de rotular e bora, né? Chega, não preciso mais pensar nisso. Já rotulei que isso é óbvio. Mas óbvio para quem? Para aonde? Em que contexto? Quando? Né? Então, literalmente facilitar esta conversa para destrinchar, porque as pessoas às vezes fazem, é muito complexo isso, põe lá. Mas tem partes das coisas complexas que não são complexas e podem sair para o complicado, pode ir para o óbvio. Né? Tipo, eu falei do plástico no oceano. O assunto de poluição é altamente complexo. Mas se você pensar friamente, não deveria ter plástico no oceano. Todo mundo concorda com isso. Então, a regra é não botar plástico no oceano. Complexo é como eu vou fazer as regras e articulações políticas e até as ações para tirar. Mas se o ponto de partida é, posso fazer alguma regra para proibir que plástico chegue no oceano? Posso. Está todo mundo concordando? Concordo. Então, algumas coisas eu consigo passar para lá. Vamos incentivar a reciclagem? Vamos. Vamos botar lixo? Vamos. Vamos assim. Tem várias coisas que as pessoas vão se concordando. E aí você vai por distrito. Quando não tem concordância, tem que conversar e ver que parte eu consigo tirar que eu começo a ter que concordar. E tem um ponto, Ian, que eu acho interessante aí, dessa pergunta, até algumas situações aí de dinâmicas, né, para ter esse entendimento, né? Sim. Então, galera do Agile deve estar muito acostumada com a questão do planning poker, que é justamente onde as pessoas fazem estimativa de esforço baseada em complexidade, ou seja, você tem toda uma técnica para que as pessoas entendam e tentem chegar no ponto de convergência comum. Se nós falarmos de design thinking, tem o conceito de divergir para convergir. Tem o conceito das zonas de Kenner, que é a zona do burburinho, né, onde você tem opiniões opostas e essas pessoas discutem até ter um entendimento de convergência. Mas tem um fator bem interessante, eu queria usar como um exemplo até a própria Highflex, como uma metáfora aí, né? Eu acho que também, muitas vezes, aí, você complementa ou me contrapõe aí, se você não concordar, eu acho que o skill entra aí, tá? Vou dar um exemplo. Hoje, basicamente, eu sou CEO da Highflex, eu sou o guardião dos números da Highflex. E eu tenho uma facilidade extrema para lidar com número, com cálculo, com imposto, para calcular a margem. Eu faço cálculo até de cabeça, né? Então, isso para mim é algo complicado. Eu tenho boas práticas de matemática financeira, eu tenho boas práticas de conhecimento tributário e eu tenho expertise técnica no assunto. Quando eu saio de férias, eu deixo isso na mão do meu outro sócio, chamado Fábio Rodrigues Cruz, o negócio vira um pandemônio. Por quê? Porque ele não tem este domínio, ele não tem este conhecimento. Então, ou seja, ele pega a minha base de referência, ou seja, quais são as boas práticas que o Vitor usa, mas ele experimenta essas boas práticas, ele testa essas boas práticas, ele não pega e simplesmente, que eu costumo aplicar como consolidado, porque aquilo para ele é novo, aquilo para ele é diferente, ele tem que criar a maneira dele de trabalhar com os números. Então, eu acho que o fator skill também interfere aí, tá? Muito, sim, com certeza. Muito. Acho que é uma coisa importante, só complementando, a tendência é que a gente percebe o mundo para onde a gente tem mais experiência, né? Então, as pessoas que sempre trabalharam em ambientes óbvios, e óbvio não é ruim, não é fraco, não é pior. Se você sempre trabalhou, ensinou, aprendeu a trabalhar com coisas óbvias, com melhores práticas, você vai ter dificuldade em lidar com coisas
do domínio complexo com práticas emergentes. Assim como as pessoas que sempre trafegaram em ambientes complexos, pedir para eles trabalharem em ambientes de melhores práticas ou complicados, para eles parece uma prisão, né? Então, para um é prisão, para o outro é uma loucura. Então, tem os skills e tem a forma que a gente está acostumado a enxergar o mundo. A gente tende também a impor, a projetar o mundo baseado nas nossas crenças e a nossa forma de lidar com o mundo. Então, isso também é outro risco, e a importância também de você ter equipes com diversidade cognitiva, como também diversidade de background, cada vez mais as equipes mais diversas estão se mostrando as mais eficientes, mais resilientes, justamente para essa qualidade de divergência e trazer perspectivas diferentes e provocar o raciocínio do outro e não deixar ficar fazendo mais do mesmo. E uma coisa importante que você comentou é que, e eu venho também batendo muito nessa tecla, trabalhar no óbvio e ser óbvio não é um problema. Não tem juízo de valor, não é pior ou melhor. Né? Não é pior, não tem juízo de valor, porque qual o ponto que me preocupa hoje, né? Hoje em dia tem uma campanha muito, seja inovador, desperte a criatividade que há dentro de você, desperte o seu melhor, inove-se, reinvente-se, empreenda, e tem pessoas que simplesmente não se adequam a esse comportamento, não tem esse skill de inovação, não tem skill de criatividade. E o que eu falo isso não é um problema, desde que ela esteja trabalhando no contexto certo. Sim, exatamente. Né? Então não adianta forçar com que essa pessoa seja criativa, seja inovadora, crie solução. Ela não quer criar solução, ela quer ter um checklist, ela quer ter suas boas práticas, né? E o inverso também é verdadeiro. O inverso também é verdade, né? Se você pega aquele cara cientista maluco, mega inovador, e faz o cara trabalhar numa rotininha ali de checklist, o cara não aguenta 3 meses, né? Que é uma característica inerente dessa geração. Agora a gente está na geração Z, né? Sim. A geração Z aí está com essa característica, né? De inovação, não consegue, tem alta rotatividade em empresas, coisas que no nosso tempo era visto aí com maus olhares, né? Mas as situações óbvias, os domínios óbvios continuaram existindo de novo. Isso não é pior, isso não é ruim, isso não é problema, tá? Então, quero reforçar esse recado. É importante gerenciar a complexidade, porém o mundo não se resume apenas à complexidade, né? Pois é. Bacana. Muito bem, pessoal. Estamos chegando aí ao encerramento de mais um episódio aqui do programa Webinars Descendo para o Play, para um assunto que é fascinante, o Kinevin. Só esse assunto aí rende 2 dias de papo bem bacana. Agradecer ao Ian aí por compartilhar todo esse conhecimento aí conosco. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo e beber na fonte desse conhecimento aí há mais ou menos uns 7 para 8 meses, ok? Para a galera de São Paulo, em maio, tudo bem? Em maio do ano que vem, nós vamos organizar o treinamento de Kinevin com o Ian e mais algum maluco da Reflex aqui a definir. Não sabemos ainda se eu, o Gino, o Leandro Sanches, o que a gente vai acertar depois dentro de casa, mas com o nosso Ian, com certeza, vai ser o nosso... Os 3, né? Para mim é melhor... Os 3, né? Quem sabe, né? O nosso mestre de cerimônias, depois direitinho nós vamos passando as informações para vocês, legal? No próximo Descendo para o Play, se conseguirmos fazer em dezembro, o nosso último do ano, vamos ver se a gente consegue ter a data e conciliar a agenda de todo mundo. Eu, o Ian, Gino Terentin e o Fábio Cruz, nós estaremos no curso avançado de Kinevin com o David Snowden. Né? Eu, Fábio e Gino, no final de novembro, em Londres, o Ian em São Francisco na primeira semana de dezembro. Então, vou tentar encaixar aí na segunda semana de dezembro mais um webinar, mais um bate-papo para nós 4 aí,
trocarmos figurinhas do que nós vimos, o que a gente pode trazer de tendência, ok? A última pergunta aqui do Mário, agenda para o Rio, por enquanto ainda não definida, mas com certeza nós voltaremos. Tivemos uma turma bem bacana aí recentemente no Rio de Janeiro, pretendemos voltar sim. A gente ainda não bateu o martelo no Rio, São Paulo por hora confirmado em maio, ok? Mas nos ajudem a despertar o interesse no assunto que nós iremos para todas as regiões do Brasil, certo? Só havendo interesse para bater um papo sobre o assunto. Meu querido Ian, muito obrigado aí por mais uma parceria, por mais uma colaboração. E é isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais uma edição aqui do programa Webinars Descendo para o Play. Um grande abraço a todos e até a próxima. Falou, pessoal. Obrigado. Valeu. Valeu.